De maneira oficial, o sistema FAEP se posicionou de forma contrária àquela proposta do governo federal de taxar títulos de renda fixa como a LCA, Letra de Crédito Agropecuário, e a CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Vamos entender melhor então os motivos da minha conversa de agora ao vivo com o técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Anderson Sartorelli. Anderson, bom dia, seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui ao canal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Anderson, só para quem está em casa ficar bem entendido, para a gente contextualizar direitinho, dá uma pincelada para quem está em casa e que não sabe exatamente o que são, de fato, LCA e CRA. Qual a finalidade desses títulos? Então, a LCA é um tipo de título, né, de renda fixa muito utilizado no mercado aí por aquelas pessoas que são mais conservadoras, digamos assim, né, no sentido de investimento. E um dos principais atrativos desse título é justamente a sua isenção do imposto de renda, né? E também a LCA, que é Letras de Crédito do Agronegócio, a LCI, enfim, elas são utilizadas, né, pelas instituições financeiras como um funding, ou seja, um fundo, né, uma fonte, digamos assim, de recursos destinados ao crédito, né, e também aí ao financiamento do agronegócio como um todo. Então, se nós pegarmos aí essas letras, né, LCA, LCI, CRA, enfim, nós temos boas fontes de financiamentos que são direcionados para o agronegócio, né, para financiar o setor produtivo. Então, se já entrando no assunto, se nós temos uma taxação, né, de uma dessas letras, a princípio a LCA, nós estamos diminuindo, ou seja, desincentivando, né, os investidores a investir em LCA. Automaticamente nós teremos menos recursos, né, menos crédito para poder financiar as nossas lavouras, enfim, no próximo ano agrícola. Então, o que o governo está querendo agora é passar a taxar. O que é isento hoje, o governo está querendo taxar esses títulos aí, né, essas letras, e aí é aí que então que o sistema FAEP entra dizendo que não endossa essa proposta do governo, é isso, né? Exatamente, né? Não tem como a gente, enquanto representação, né, do setor produtivo, dos produtores rurais, a gente endossar um aumento, né? Na verdade, isso é um aumento de arrecadação da forma mais não é estratégico, né, para o setor. Por quê? Porque vai agravar ainda mais, né, o cenário de recursos escassos que nós já temos. Nós estamos aí preocupados também com o próximo plano safra, né, com a taxa Selic lá nas alturas. Então, nós já estamos preocupados com os recursos que iriam vir, ou com a escassez de recursos que iriam vir, né? E agora mais isso, né? Essa taxação ela vai desestimular ainda mais os investidores e automaticamente isso vai impactar os produtores rurais, né? Então, isso a gente precisa repensar algumas coisas, porque financiar o setor produtivo, financiar o agro, ele acaba sendo estratégico. Ainda mais se a gente pensar nesse cenário, né, de inflação dos alimentos e tudo mais, quem vai pagar essa conta? Vão ser os produtores também, que vão pegar o crédito mais caro, mas também vão ser os consumidores, né? Não tenho dúvida disso. Né? Com um custo de produção mais alto, né? Com esse crédito mais difícil de ser acessado, né? Mais caro, automaticamente isso vai ser repassado ao longo da cadeia produtiva e vai chegar lá no consumidor final, quando for lá no supermercado fazer as suas compras quinzenais, mensais, enfim. E vale dizer aqui que, de fato, né, esses títulos aí, eles têm sido muito atrativos. Tem muita gente investindo e cada vez mais investindo nessas letras de crédito aí, porque, de fato, é muito vantajoso. Então, tem caído, digamos assim, entrado no hall aí de vários investidores. Então, tem ganhado espaço. E aí, entrar com uma medida dessa pode diminuir bastante o número de investidores nesses títulos, né?
Com certeza. E na semana passada, né, teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional que ampliava ali a obrigatoriedade, né, das instituições em utilizar as LCAs, né, para direcionar para o crédito rural. Né? Então, passou a ser de 50% para 60% essa obrigatoriedade. Então, se numa semana você amplia o leque, né, na outra semana você acaba se contradizendo, né, emitindo aí uma medida provisória que vai acabar diminuindo, né, desincentivando esses investidores, esse funding, né, que é muito importante para o setor do agronegócio, que são as LCAs, né, principalmente. E isso vai impactar, né, como eu falei, de uma maneira significativa no setor, porque se nós temos menos recursos para serem utilizados, né, em relação aí ao crédito, isso o produtor vai sentir, né, o produtor vai sentir, ele vai investir menos, ele vai produzir menos, né, então automaticamente isso é um efeito em cadeia, mas um efeito em cadeia negativo, né, que vai ser visto aí ao longo dos próximos meses, né, e no próximo ano agrícola, né, que começa aí a partir de julho, né. Eu queria aproveitar aqui a sua participação para entrar num outro assunto, mas que também é muito importante. Também você falou aí sobre o Conselho Monetário Nacional, né? E ele recentemente emitiu uma decisão, editou uma decisão para colocar aí, para reduzir para R$200 mil o limite do enquadramento do Proagro. Vocês receberam essa decisão aí do Conselho de que maneira? Então, ontem até teve uma audiência pública para a gente, né, discutir e tentar entender um pouco mais essa nova resolução, né? O nosso entendimento é que o Proagro ele precisa mesmo ser modernizado, né? Alguns entraves que existiam, essa nova resolução ela acaba melhorando, né? Mas um ponto de preocupação é justamente esse desenquadramento, né? Porque nós temos uma boa parte dos produtores que vai ficar desassistido, ou seja, aqueles que não conseguirem se enquadrar no Proagro, né, que tem ali o teto de R$200 mil bruto anual, ele muitas vezes também não consegue acesso ao seguro, né, ao PSR, e que também tem recursos escassos, né? Então vai ficar entre esses dois programas que são os principais, né, sobre seguro rural, que é o Proagro e o prêmio de subvenção ao seguro, né? Vai ficar alguns produtores ou vai ficar uma boa parte dos produtores nesse limbo. Então isso também é preocupante, né? Nós temos essa preocupação. Entendemos que o Proagro ele precisa dessa modernização, ele precisa ser repensado, porque da forma como ele vinha sendo conduzido, ele de fato não estava atendendo aí de forma a contento, né, o setor, mas essa redução tem esse impacto. Então a gente vai avaliar ainda, né, como que poderia ser reajustado isso, né? Nós temos algumas sugestões, né, de ampliar, né, o PSR. Nós viemos cobrando isso no próprio Plano Safra, né, um valor aproximadamente de 4 bilhões aí para o PSR, visto que no ano passado nós tivemos 1 ponto alguma coisa, né? Então, assim, se nós conseguirmos mais recurso para o PSR, né, e atendendo esse grande número de produtores, o Proagro ele acaba tendo um papel importante, né? Ele está sendo desburocratizado, mas a gente precisa ampliar, né? Atender aqueles que precisam de fato, mas ampliar o seguro rural, o PSR, para atender todos os produtores que precisam desse seguro, né? Essa garantia de produção. Então, assim, de maneira geral, a gente vê essa resolução como uma forma de modernização, que é importante, mas tem alguns pontos de atenção aí que a gente precisa ainda continuar debatendo e construindo aí com o setor para atender o maior número de produtores possível, né? Um outro ponto
dentro dessa nova resolução é a obrigatoriedade, o percentual de perda, né, a alíquota de equilíbrio, que também a gente considerou um pouco alta, né, que ela foi colocada em 60%. Então, a gente também tem esse ponto de atenção aí nessa nova resolução. Mas ainda a gente está, né, compreendendo quais serão os impactos, né, como que isso vai, de fato, afetar aí o produtor, né, a partir de 1º de julho, que é o que passa a valer aí. Quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente aqui. Vamos ver, né, os próximos passos aí dessas decisões, de fato, se vão seguir em frente, se vão ser, de fato, adotadas, né, pelo governo. E vamos acompanhar por aqui, trazer as atualizações para a nossa audiência sempre. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana para você. Vamos voltar a conversar em breve aí numa nova oportunidade. Eu me agradeço, até mais.